Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade no nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo, também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos como um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos, e diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada e que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus e Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag anunciaram mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas, nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 e 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 70, sejam parte dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, curtir, compartilhar, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu dou glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vinda, Joelma. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês. E o livro é o livro de Gênesis com 50 capítulos, o primeiro livro de hoje. E o segundo livro de hoje é o livro de 2 Crônicas. Vamos. Gênesis capítulo 32 é o primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. O capítulo 32 do livro de Gênesis contém 32 versículos. Jacó luta com o Senhor Deus. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-se fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou contra ele um homem até romper do dia.
Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa e se deslocou a articulação da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. 2 Crônicas, com 36 capítulos. Capítulo 5, 2 Crônicas, capítulo 5. Que contém 14 versículos. A arca é levada para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel, os levitas levantaram a arca e a fizeram subir com a tenda da congregação e também todos os utensílios sagrados que nela estavam. Os sacerdotes levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se tinha congregado a ele, diante da arca, sacrificam carneiros e bois que não se podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Glórias ao Senhor Deus. E vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a oração é a oração de número 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja a cura, a renovação e a purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos. Através dessa ministração da Tua Santa Palavra, é o que eu peço em nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço, dando glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número ímpar. Vamos aos rebanhos. Seja você também parte desse rebanho. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Mas antes de eu sortear o capítulo, o livro e o capítulo para esses rebanhos, para esses rebanhos que eu acabei de sortear, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28
e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos ao livro. O livro é o livro de Isaías, com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. Capítulo 22. Isaías, capítulo 22, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. O capítulo 22 do livro de Isaías contém 25 versículos. A profecia acerca de Jerusalém. Porei a chave do reino de Davi sobre o seu ombro, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá, e eu o fincarei como um prego no lugar firme, como um trono de honra, ele será para o reino de seu pai. Nele será pendurada toda a glória da família de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde a taça até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70, 1, 69, 2 e 70. Sejam todos muito bem-vindos. Sofonias com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 1. Sofonias, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. Sofonias, capítulo 1, que contém 18 versículos. Ameaças de destruição. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor hei de castigar os príncipes, os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes de estranhos. Castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se fará ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Glórias ao Senhor Deus, seja muito bem-vinda, Isabel. Jonas, o livro de Jonas com 4 capítulos. Escolha o seu número de 1 a 70 para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, através do sorteio que dá total liberdade ao o Espírito Santo de verdade falar ao seu coração nesse momento. Jonas, vamos ao capítulo do livro de Jonas. Capítulo 1. Jonas, capítulo 1, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. O rebanho de número 21, 49, 22 e os 50 vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus
e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Jonas capítulo 1, que contém 17 versículos. Jonas foge do Senhor. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que o tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. O livro é o livro de Judas, com um capítulo. Um capítulo que contém 25 versículos. Exortações aos fiéis. Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo os seus desejos ímpios. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-os, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor do Senhor Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus o Cristo para a vida eterna. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Levítico com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Levítico capítulo 25. Para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. 25 contém 55 versículos. O ano do jubileu. Pois é jubileu santo, será para vós o produto do campo, comereis. Neste ano de jubileu tornareis cada um a sua propriedade. Se venderes alguma terra a teu próximo, ou ao comprares do teu próximo, não vos exploreis uns aos outros. De acordo com o número dos anos decorridos desde o jubileu, comprarás do teu próximo, e de acordo com o número dos anos de colheita, ele venderá a ti. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 15. 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. 2 João com um capítulo. Que contém 13 versículos. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus o Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem o Senhor Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina, não recebais na casa nem os saudeis. 33, 37, 34 e 38. 33, 34 e 38. O livro de Salmos com 150 capítulos. Vamos.
Salmos 93. Para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. (93), que contém 5 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. (93), que contém 5 versículos. O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor está vestido de majestade e envolto em força. O mundo está estabelecido e não pode ser abalado, seu trono está firme desde a antiguidade, tudo existe desde a eternidade. Os mares levantaram, ó Deus, os mares levantaram a sua voz, os mares levantaram as suas ondas. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, mais poderoso do que as grandes ondas do mar. Firmes são os teus estatutos e a santidade adorna a sua casa. O Senhor, ó Senhor, para sempre. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos ao livro. O livro é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 11. Êxodo, capítulo 11. Para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. O capítulo 11 contém 10 versículos. A praga sobre os primogênitos. Para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Contra todos os filhos de Israel, porém, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai, tudo e todo o povo que te segue às pisadas. Depois disso eu sairei. Saiu Moisés da presença do faraó ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, que contém 16 versículos. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Conservando o ministério da fé com a consciência pura, também estes sejam primeiros provados, depois sirvam. Se forem irrepreensíveis, da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não caluniadoras, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e sua própria casa.
porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve. Glórias ao Senhor Deus. Evangelho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Antes de eu sortear o livro e o capítulo para esses rebanhos, eu irei apresentar a mensagem da filha do sacerdote e apóstolo, que ela explicou com os mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote das 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população desses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. Nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Vamos ao livro para esses rebanhos. 2 Samuel, com 24 capítulos. Capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7. Que contém 29 versículos, promessas do Senhor Deus a Davi. A minha benignidade, porém, não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre, conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi, sentou-se perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para me trazeres até aqui? Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. O livro é o livro de Mateus, com 28 capítulos.
17. Mateus capítulo 17. Para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Mateus capítulo 17. Que contém 27 versículos. A cura de um menino epilético. Quando chegaram a multidão, um homem aproximou-se do Senhor Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: a geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Terceira João com um capítulo. Que contém 15 versículos. Terceira João com um capítulo que contém 15 versículos. Para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é do Senhor Deus, mas quem faz o mal jamais viu o Senhor Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabes o que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muitas coisas que te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos pessoalmente. A paz seja contigo, os amigos de saúde. Saúde os amigos, nome por nome. Glórias ao Senhor Deus. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 2, Romanos capítulo 2, contém 29 versículos. Os judeus e a lei. Ora, tu que tens sobrenome judeu e te apoias na lei, te glorias no Senhor Deus, e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz do que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que têm a forma da consciência e da verdade na lei. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Primeira Crônicas com 29 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 6. Primeira Crônicas, capítulo 6, para o Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. O capítulo 6, que contém 81 versículos. Os descendentes de Davi ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Exerciam o seu ministério segundo as normas. Estes são os que ali serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emão, cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai. Vamos aos próximos rebanhos. Vamos aos rebanhos santos de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. Abacuque com 3 capítulos. Vamos
Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, que contém 19 versículos. A oração de Abacuque. Adiante dele vai a praga e a peste segue os seus pés. Para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Os montes perpétuos são esmiuçados, os outeiros eternos se encurvam. Os caminhos do Senhor Deus são eternos, veja as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 8. Hebreus capítulo 8 para o Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. O capítulo 8 do livro de Hebreus contém 13 versículos. Cristo, o mediador de uma nova aliança. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. O Senhor Deus, porém, repreende-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será a segunda aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança. E eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glórias, aleluia. Vamos ao rebanho. Rebanho Santo de número 35 e 36, 35 e 36. Primeira Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, que contém 13 versículos. Expulsai o irmão imoral. Com isso não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Neste caso vos seria necessário sair do mundo. Agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. Que me importa de julgar os que estão de fora? Não julgais vós o que estão de dentro? O Senhor Deus, porém, julga o que estão de fora. Tirai do meio de vós esse iníquo. Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. E o livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 5, Tiago, capítulo 5, para o Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. O capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos. A oração da fé. Está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início aos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 2.
Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só Espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos ao penúltimo livro de hoje, que é o livro de Filemão, com um capítulo. E o livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. O capítulo 1 do livro de Filemão contém 25 versículos. Prefácio e saudação. Dou graças ao meu Senhor Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação de tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em que nos há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Gálatas, com 6 capítulos. Capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, que contém 21 versículos. Se torno a edificar aquilo que destruí, continuo-me a mim mesmo transgressor, pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para o Senhor Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé no Filho do Senhor Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça do Senhor Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se Cristo, que morreu em vão. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Enquanto vocês vão mentalizando, eu vou lendo uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, e estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física ou jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia 61, que o valor somado para quem provar que são mentiras já ultrapassam a 730 milhões. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos e governadores e presidentes. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito: todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia as 2 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 22, entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia. E a denúncia é a denúncia de número 86,
E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos do Senhor Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que têm nomes de que vives e está morto. Ser vigilante e confirma o restante, e que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do Senhor Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Nessa passagem de Apocalipse, capítulo 3, o próprio Senhor Jesus faz um alerta às igrejas com falsa santidade e obras imperfeitas. Muito cuidado em onde está a sua atenção. Não se deixe enganar com os discursos e teorias sobre o fim dos tempos, porque enquanto você estiver concentrado nisso, o bem-estar, a prosperidade e a salvação sua e da sua casa estão correndo perigos por causa das obras imperfeitas nas igrejas atuais. E se você quer o melhor para a sua vida e a sua família, ainda nesta terra e no mundo por vir a salvação eterna, não deixe de examinar as mais de 100 denúncias com um prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Essa é a denúncia de número 86, em que seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé e igreja que ele está lhe apresentando não está adulterando, acrescentando e nem omitindo os livros de Mateus, João e Apocalipse, e que você e a sua família estão seguros e com a salvação garantida, estando com ele, sem que nós, das 12 igrejas virtuais, sejamos necessários, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faz um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 47, entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 32. Você que mentalizou o 18, a mensagem vai no livro de 2 Crônicas, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 22. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 1. Você que mentalizou o 2, a mensagem para você está no livro de Judas, com um capítulo. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 25. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de 2 João. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 93. Você que mentalizou o número 6, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 11. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de 2 Timóteo, capítulo 7. Sejam todos muito bem-vindos. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Mateus, capítulo 17. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de 3 João. Você que mentalizou o número 17, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 2. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 6. Você que mentalizou o número 22, a mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que mentalizou o número 4, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 8. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 5. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Filemão. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 2. E eu vou ler para vocês um aviso, mais um aviso.
Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas desse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com o comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país e serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Mateus 16, versículo 24 a 27. E João capítulo 15. Também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 19, Gênesis capítulo 32, o 18, 2 Crônicas 5, 11, Isaías 22, o 7, Sofonias 1, o 20, Jonas 1, o 2, Judas, o 9, Levítico, o 12, 2 João, o 21, Salmos 93, o 6, Êxodo 11, o 10, 1 Timóteo 3, o 5, 2 Timóteo 7, o 15, Mateus 17, o 8, 3 João, o 17, Romanos 2, o 14, 1 Crônicas 6, o 22, Abacuque 3, o 4, Hebreus 8, o 16, 1 Crônicas 5, o 13, Tiago 5, o 1, Filemon, o 3, Gálatas 2. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das 2 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem todos os dias orações de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade dos horários desde as 6h48 da manhã até a 1h12 da madrugada, às 6h48 da manhã na Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h48 na AIG 1-318-37-300 e até a 1h12 da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus onde você estiver e receber revelações das Escrituras Sagradas para adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso.
desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, Estados Unidos, vocês também da Índia, da Rússia, da Inglaterra, do Uruguai, de Moçambique, da Angola, da França, do Japão, vocês também de Bangladesh, África do Sul, da Colômbia e todos que nós ainda não sabemos, que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e meu muitíssimo amém.